Reunião de líderes define hoje as prioridades do Senado para este semestre. Calendário eleitoral tem amanhã o último dia para a nomeação de mesários. Exposição no Senado levanta a questão do respeito à diversidade de corpos femininos. Bom dia, hoje é terça-feira, 2 de agosto. O Senado Notícias está no ar. Está marcada para daqui a pouco, às 9 horas, uma reunião de líderes do Senado que vai definir as prioridades para este segundo semestre. Especialistas e senadores analisam quais devem ser as pautas prioritárias da Casa. Com as eleições se aproximando, deputados e senadores vão enfrentar o desafio de conciliar votações importantes no Congresso com campanhas eleitorais. Na previsão de especialistas, matérias polêmicas e sem consenso, como a reforma tributária, por exemplo, não vão ser votadas. Assim, o que nós devemos ter nesse segundo semestre vai ser a votação, por exemplo, de medidas provisórias, que são matérias que têm um cronograma que não se interrompe pelo processo eleitoral. O Senado provavelmente deve fazer a votação de autoridades que sejam enviadas para o exame da Casa, que também são matérias que não podem esperar o período eleitoral. Mas senadores dizem que a aprovação de medidas que ajudem a diminuir a crise causada no país por causa da pandemia continuam como prioridade, mesmo em período eleitoral. O Senado pode muito bem pautar, por exemplo, o projeto 315 de 2015, que trata da taxação das grandes fortunas. O país pode arrecadar mais de 100 bilhões de reais por ano com esse projeto. Dinheiro que dá para combater a fome e a miséria. Essa é uma prioridade, deixar tudo funcionando a favor das necessidades do povo. Ao mesmo tempo, temos inúmeros desafios a serem ultrapassados permanentemente pelo Congresso Nacional. Eu destacaria, por exemplo, na área da educação, a subcomissão Educação na Pandemia, onde nós já levantamos inúmeras situações que devem ser abordadas para enfrentarmos os desafios, como o chamamento dos alunos, permanência dos alunos na escola, também a tecnologia dentro dos estabelecimentos escolares, a recuperação da aprendizagem. Nós temos medidas provisórias que terão que ser apreciadas até o início de agosto. Nós temos projetos importantes que deverão ser discutidos e votados no Senado, como o rol taxativo da ANS. Nós temos vários outros projetos que são de interesse do país e que o Senado está atento para isso. E eu acredito que chegará à discussão nesse período. A partir do dia 16, os candidatos a algum cargo na eleição de outubro podem oficialmente pedir voto. Já o horário eleitoral no rádio e na TV começa no dia 26. Veja agora alguns prazos importantes para o eleitor ficar atento. Cerca de 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar nas eleições deste ano. No dia 2 de outubro, eles deverão ir às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Há 2 meses da votação, eleitores, mesários e partidos devem ficar atentos para não perder prazos importantes. Quem quiser votar fora do domicílio eleitoral, por exemplo, deverá registrar essa intenção até o dia 18 deste mês e indicar o local em que pretende votar. Os eleitores que estiverem fora da sua cidade, mas no mesmo estado, poderão votar para todos os cargos. Já os que estiverem em outro estado poderão votar apenas para presidente da República. 18 de agosto também é o prazo limite para que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam informar a Justiça Eleitoral se querem votar em uma sessão diferente. E a partir de 30 de agosto, todos os eleitores já poderão consultar pelo aplicativo ou site informações atualizadas sobre as sessões de votação. A realização da eleição acontece em 340 mil sessões eleitorais do país. A votação acontece ali
e a apuração acontece também ali. Depois disso é só a soma aritmética do resultado dessa sessão, que é publicado e é impresso em uma folha de votação, que é colocado logo em seguida do lado de fora da sessão eleitoral e é publicada também, será este ano publicada na internet. O que é, podemos dizer, mais uma forma de assegurar que o sistema é confiável e é auditável e é seguro. Para garantir o direito ao voto desses milhões de eleitores, a Justiça Eleitoral contará com a colaboração de cerca de 2 milhões de mesários convocados ou voluntários em todo o país e também no exterior. O prazo para que os juízes nomeiem os mesários e pessoal de apoio logístico termina nesta quarta-feira, dia 3 de agosto. Quem for convocado e não puder trabalhar nas eleições tem até o dia 8 de agosto para solicitar a dispensa. Esta semana é decisiva para a definição dos candidatos que vão concorrer nas eleições deste ano. Os partidos que ainda não o fizeram só têm até esta sexta-feira para realizar as convenções que vão oficializar as candidaturas e também definir as alianças nacionais e regionais. Já o registro dos candidatos escolhidos poderá ser feito até o dia 15 de agosto. Só depois disso, ou seja, a partir do dia 16 de agosto, começa oficialmente a campanha nas ruas e na internet. Comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas, propagandas pagas na internet, jornais impressos e revistas, por exemplo, ficam permitidos a partir deste dia. Já o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV só começa 10 dias depois, em 26 de agosto, quando as emissoras de rádio e televisão passam a veicular blocos de propaganda eleitoral. Até o dia 29 de setembro, as emissoras deverão reservar 70 minutos diários de sua programação para propaganda eleitoral gratuita. O tempo de propaganda que cada partido, coligação ou federação terá será publicado pelo TSE no dia 12 de agosto. É neste mês também que a presidência do Tribunal Superior Eleitoral passará a ser ocupada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele tomará posse no dia 16 de agosto, no lugar do atual ministro Edson Fachin, que completará apenas 6 meses no cargo. O Senado deve analisar neste segundo semestre propostas que pretendem aumentar as penalidades para casos de violência sexual. Pelo menos 3 projetos tratando do tema estão tramitando na casa. A prisão do anestesista Giovanni Quintela Bezerra, no Rio de Janeiro, pode mudar a lei para crimes contra a dignidade sexual. Ele foi detido em flagrante por abusar de uma paciente sedada durante uma cesariana. O ato foi filmado por uma câmera escondida e provocou reações entre os senadores. 3 projetos foram apresentados para combater esse tipo de crime. A senadora Simone Tebet, autora de um deles, propõe aumentar em até 2/3 a pena para crimes sexuais praticados por profissionais de saúde. Vamos considerar como estupro de vulnerável, portanto com pena maior, qualquer abuso sexual a qualquer mulher em estabelecimento hospitalar. Este não é, repito, um caso isolado e eu não sei quantas mães e quantas filhas foram abusadas e sequer sabem, porque o abuso sexual nesses casos ele é de forma inconsciente e infelizmente subnotificado. A segunda proposta é do senador Cajuru e aumenta em 50% a pena para esses tipos de crime. É uma tentativa de inibir a ocorrência de fatos semelhantes, ampliando o rigor na punição a quem desrespeita regras civilizatórias. Conto com o apoio dos meus queridos colegas para a aprovação desses projetos na volta do recesso parlamentar. A propósito do pedido de Vossa Excelência, eu gostaria de renovar o nosso repúdio
repúdio a este acontecimento e aos tantos que vem ocorrendo no Brasil de violência contra as mulheres. Teria atenção a esse projeto de Vossa Excelência, já pediu um estudo a respeito da identificação de pertinência entre vários projetos para eventual apensamento, para que logo após a volta do recesso possamos deliberar. O senador Messias de Jesus é o autor do terceiro projeto sobre o tema. O texto acrescenta um artigo ao Código Penal e também aumenta em 2/3 a pena para a prática de importunação sexual por profissionais de saúde no exercício da profissão e que gere traumas psicológicos nas vítimas. Em fevereiro de 2022, senhor presidente, eu protocolei nesta casa um projeto de lei de minha autoria, número 39, para aumentar a pena para os médicos ou profissionais de saúde que cometerem importunação sexual, principalmente se esse crime for cometido no seu ambiente de trabalho. Portanto, eu creio ser também um momento oportuno de fazer uma juntada desses projetos, fazer desses projetos a limonada, um limão, fazer uma grande limonada em favor da população brasileira, em especial das mulheres brasileiras. Infelizmente, no Brasil hoje, nós temos muitos casos registrados em hospitais e clínicas envolvendo crimes contra a dignidade sexual, como estupros, importunação sexual, etc. E, recentemente, o Brasil ficou estarrecido com esse caso envolvendo um médico anestesista e uma paciente grávida e sedada. Bom, o Senado Federal respondeu de forma rápida. Os senadores Jorge Cajuru, Simone Tebet, Messias de Jesus estão aí com propostas em tramitação para tentar endereçar esse tipo de problema, prevendo aumentos rigorosos de pena, que vão aí de metade até 2/3 para esse tipo de situação. Nós temos hoje no Código Penal uma previsão de agravamento de pena para situações como essa. Temos o que chamamos de uma agravante genérica para casos em que há abuso de poder, uma violação do dever em razão do cargo, do ofício, da profissão da pessoa. Mas esses projetos que eu acabei de citar, eles têm um maior rigor punitivo porque apresentam aumentos específicos de pena para crimes contra a dignidade sexual. Deve ser observado que só a utilização do Código Penal não basta, é preciso também uma modificação de cultura. Então é uma importante oportunidade que o Senado vai ter para modificar também outras leis a fim de promover a educação para que não se objetifique os pacientes, seja eles homens ou mulheres. Nessa segunda-feira foi inaugurada no Senado a exposição Corpos, que levanta a questão do respeito à diversidade dos corpos femininos. A exposição fica até o dia 7 de agosto no Senado Galeria. As ilustrações expostas foram produzidas pela artista e servidora do Senado Federal, Nereida de Paula. As imagens mostram corpos femininos de diferentes cores e formatos. A inspiração, na verdade, é uma inquietação minha, porque nós mulheres sofremos muito, com base nos nossos corpos, nossas aparências, tudo isso. Então, eu coloquei toda, digamos que essa sofrência no papel, e também coisas positivas, relacionado à aceitação, que é uma coisa que a gente, mulher, é muito difícil para nós. É uma coisa que eu ainda busco muito, e no momento é pelos desenhos que eu estou buscando isso. A Nereida, ela é funcionária lá do nosso gabinete e eu fico realmente assim orgulhoso. É como se fosse um filho da gente que está brilhando. Segundo a artista, a busca por um corpo dentro de um padrão de beleza, muitas vezes inatingível, não traz malefícios apenas para o físico, mas também para o psicológico. Um termo que se está utilizando muito no momento, a gordofobia, é uma coisa que provoca isolamento. Você está sempre sendo julgado pela forma que é. Por exemplo, a mulher tem que estar sempre com os trinques, muito arrumada e tudo isso. Ou não pode ser, por exemplo, se você passou dos 25 anos, acabou sua vida. Então não pode ser assim. Então, claro que isso provoca muita tristeza, E as tristezas, geralmente, elas vão para um lado bem pior, E no qual acarreta realmente problemas psicológicos seríssimos, digo que já passei, E
tem que ser tratado. O evento é uma iniciativa da Diretoria-Geral do Senado Federal, em parceria com o Serviço de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida no Trabalho e com o Comitê Permanente pela Promoção da Equidade de Gênero e Raça. A diretora-geral do Senado, Ilana Tromka, destacou a importância de levantar o tema da pressão estética. Mais do que levantar o debate, a gente quer levantar uma bandeira e ser pioneiro, como somos, a trabalhar a gordofobia, porque isso existe na sociedade. E a primeira forma de trabalhar a discriminação é reconhecer que ela existe. Enquanto a gente nega a existência dela, a gente simplesmente não trabalha, não melhora e não evolui. Está marcada para logo mais às 14h reunião da Comissão de Assuntos Sociais. Os senadores vão realizar uma audiência pública sobre os impactos do assédio institucional no serviço público. Os convidados para o debate são Pedro Pontual, presidente da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Thaíse Craveiro, vice-presidente nacional da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, José Celso Cardoso Júnior, presidente do Sindicato Nacional dos Servidores do IPEA, Priscila Colodete, diretora executiva da Indigenistas Associados, e Rudinei Marques, presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado. A audiência pública vai ter transmissão ao vivo aqui pela TV Senado. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.